Olá pessoal, vamos bater um papinho sobre radiestesia. Eu não entendo direito ainda a necessidade das pessoas de modificar, né, de acrescentar, principalmente definições das coisas, né, definições corretas, definições experimentadas, testadas e aprovadas. E com a radiestesia ocorre um pouco disso. Não sei se é uma tentativa das pessoas de validar algum conhecimento, uma tentativa delas de explicar melhor a coisa, mas acabam às vezes se perdendo, né, e criando mais confusão do que seria aconselhável. Interessante. Eu estava vendo um vídeo esses dias e o palestrante definiu a radiestesia bem no começo, assim, como uma técnica para desenvolver a sensibilidade. Então, para essa pessoa, a radiestesia é uma técnica para desenvolver a sensibilidade. É uma definição pobre da radiestesia, né? Limitada, equivocada, incorreta. Um outro palestrante disse que a radiestesia é uma ciência, o que também não é verdade. Então são duas definições incorretas de radiestesia. A primeira delas eu diria que é um pouco incomum, né? Definir a radiestesia como uma ferramenta para desenvolver alguma coisa. Mas definir a radiestesia como uma ciência é bem comum, certo? Então vamos lá. A radiestesia é a sensibilidade à radiação, à vibração, à energia, certo? Uma sensibilidade que todos nós seres humanos temos, em maior ou menor grau, e que pode ser desenvolvida. Então isso que é a radiestesia, essa sensibilidade. Acabou, está definido, pronto. A radiestesia, ela se compõe, sim, né, de várias técnicas, de várias ferramentas que a gente pode usar. E essas técnicas, com certeza, vão desenvolver a sensibilidade, vão desenvolver a percepção, vão desenvolver o autoconhecimento do radiestesista. Ok? Mas a radiestesia não é a técnica. A radiestesia é a sensibilidade. Então essa primeira definição que eu ouvi está incorreta, não é uma coisa boa da gente propagar esse tipo de informação. A segunda, que é a mais comum, a de afirmar que a radiestesia é uma ciência, eu vejo que é uma tentativa de validar a radiestesia, né? De trazer para ela alguma confirmação, alguma base, alguma credibilidade, talvez. Mas a radiestesia não é ciência. Infelizmente não é ciência. Ou felizmente não é ciência, depende da visão que você tem. Corrobora com isso o fato de que lá no começo, né, quando nós tivemos alguns grandes nomes da radiestesia, eles tinham uma ótima formação. Sejam os abades, sejam os engenheiros, sejam os médicos que participaram no começo ali do desenvolvimento realmente da radiestesia, não lá do início, né, lá da época das cavernas, que já se descobria água com varinha, não. Mas muitos médicos, muitos engenheiros, muitos padres com formação filosófica, muitas pessoas com formação acadêmica, certo? Com formação em a parte de metodologia científica. Então, essas pessoas, o que elas estavam fazendo, estava embasado numa ciência, estava embasado num método. Mas a radiestesia em si não tem como ser ciência. Pelo menos não a ciência oficial que nós temos no planeta. Certo? Como uma física, como uma química, alguma coisa assim. Você pode usar os métodos e as práticas extremamente recomendáveis da ciência oficial na radiestesia. Mas isso não torna a radiestesia uma ciência. Por quê? Porque a radiestesia tem um componente muito complicado para a ciência atual humana, que é a parte subjetiva.
que é a parte que te impede, muitas vezes, de reproduzir o mesmo fenômeno e os mesmos resultados. Reproduzir a mesma experiência em vários lugares e chegar às mesmas conclusões. Isso é o que faz a ciência ser ciência, né? Essa capacidade de se reproduzirem os experimentos, de se controlarem as variáveis, de se obter uma conclusão, um resultado que vai ser praticamente o mesmo sempre. A menos que você mude a experiência, que você mude o método, que você mude as variáveis, senão você mantém aquele padrão. Principalmente a ciência, né, mais parte mais mecânica, a ciência mais clássica. Quando a gente entra na física quântica, a coisa já começa um pouquinho, né, essa parte quântica já muda bastante os parâmetros e já foge um pouco da ciência tradicional. Então, a radiestesia não é uma ciência. O que um radiestesista descobre e faz num lugar, ele não consegue às vezes reproduzir no outro. O que um radiestesista desenvolve de um método, de uma técnica, o outro radiestesista às vezes não consegue fazer igual. Nós temos, por exemplo, um gráfico, o decágono duplo. Em qualquer lugar do planeta ele vai valorizar um testemunho. Vai. Mas isso não é suficiente para dar para a radiestesia o status de ciência. Pequenas partes da radiestesia cumprem as prerrogativas? Cumprem. Mas isso não é suficiente. Certo? Não que eu acredite muito na ciência. E se você for observar, ultimamente os cientistas têm errado muito. Constantemente voltam atrás na sua posição, constantemente refazem as experiências, verificam resultados diferentes e conclusões diferentes e teorias novas. Mas isso faz parte do método, isso faz parte da ciência. Isso não chega a desacreditar a ciência oficial. Mas trazer tudo isso para a radiestesia é complicado. Soma-se a isso a questão que aquele pessoal radiestesista, né, com aquela ótima formação, engenheiros, médicos, os padres com a parte filosófica, com a parte, muitas vezes até de formação de ensino superior e tudo que teriam, né, que a igreja oferece, tudo, não é mais encontrado hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas fazem um cursinho, não praticam, não experimentam e já saem atendendo, já saem fazendo, se dizendo radiestesistas, já saem se dizendo experts e por aí vai, criando novos gráficos e elaborando teorias e assim por diante. Temos poucos hoje em dia, poucos expoentes na radiestesia que têm uma sólida formação, que tem um convívio, um contato com o método científico, por exemplo, que é fundamental na radiestesia. A radiestesia não adianta você criar um gráfico, testar ele 2, 3 vezes e sair vendendo esse gráfico como se fosse a maravilha, a última descoberta da ciência, a última descoberta da radiestesia. Não funciona assim. Há um método a ser seguido, há um número de experimentos a ser realizado até que você consegue tirar uma conclusão. Esse experimento precisa ser feito por mais pessoas para ver se os resultados são iguais. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas chegando na radiestesia, das mais diversas formações, mas que não trazem esse tique, né? Esse tique científico, certo? De ter comprovação, de ter detalhe, de ter certos cuidados, assim, muito básicos os cuidados. As pessoas usam o que está pronto, não leem direito, copiam em colo da internet as coisas, não vão a fundo, não investem em literatura, e tem bastante literatura sobre radiestesia. Então, o que acontece é que a radiestesia não é uma ciência, não tem como se manter como uma ciência. Certo? Há uma série de impeditivos para isso. Mas as pessoas gostam de trazer esse rótulo, gostam de trazer esse termo e gostam de se referir desta forma para a radiestesia. Para um público
que não conhece muito, que não está muito acostumado, ter essa garantia, ter esse status de ciência, é uma tranquilidade, né? É uma forma das pessoas confiarem mais na radiestesia, nas técnicas radiestésicas, no trabalho do radiestesista. Mas infelizmente é algo incorreto e que acaba se propagando cada vez mais. Certo? Então, eu creio que é uma tarefa dos radiestesistas começarem a debater esses assuntos, começarem a divulgar esses assuntos e começarem a questionar alguns termos, algumas definições que eles estão usando, né? Porque senão a gente acaba fazendo uma coisa errada, acaba prestando um serviço equivocado para a humanidade como um todo, né? Não se define a coisa correta. Criam-se expectativas incorretas e a credibilidade do radiestesista, a credibilidade da radiestesia acaba indo por ralo. Ok? Então, peço a vocês que estão vendo os vídeos, peço a vocês que estão pesquisando, que estão lendo, que realmente invistam nessa formação e que procurem ser o mais coerente possível, né? Nas suas definições, nas suas explicações. Legal? Era isso então, pessoal. Até a próxima.